Fala, torcida do Mengão, bora aqui para mais um conteúdo trazendo aí as últimas notícias e informações do Flamengo, que está passando por um momento difícil aí depois da derrota pelo Bahia, mas é levantar a cabeça, seguir em frente, que ainda tem grandes chances. E o Cicinho dá uma aula aí de Flamengo e fala assim que o Flamengo tem sim grandes chances de conquistar o título brasileiro e com certeza, até porque os pontos estão empatados e é só uma vitória a mais. O Flamengo perdeu a liderança, mas não está morto. Pessoal, antes de começar esse conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer uma enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. O Flamengo tinha tudo para ter uma semana tranquila. Pela primeira vez na temporada, o grupo não teve convocados durante a data FIFA e certamente vai aproveitar o período para intensificar as atividades, pensando na semifinal da Libertadores. Mas o tropeço contra o Bahia custou caro. A manhã de segunda-feira já amanheceu com muros pichados na Gávea. Recentemente contratado e até mesmo com passagem. Na última lista de Ancelotti na seleção brasileira, Samuel Lino foi o principal alvo dos protestos. O gol perdido na Arena Fonte Nova incomodou a torcida. Mais do que as chances desperdiçadas, o tema mais discutido entre os diretores do clube são as expulsões. O vermelho aplicado a Danilo logo no início da partida e os 2 amarelos dados ao Wallace Ian, com apenas 10 minutos em campo, foram considerados fundamentais para a derrota da equipe. 75 minutos com a menos e claro que prejudica a nossa equipe, né? Você prepara um plano de jogo para jogar com 11 e somos um time que não costumamos ter jogadores expulsos, né? Uma coisa que aconteceu hoje e que tentamos solucionar da melhor maneira possível. O Wallace vai ser chamado para uma conversa com José Boto e Felipe Luiz amanhã, durante a reapresentação do grupo. A diretoria conversa até mesmo sobre uma possível multa ao atacante pelo ato de indisciplina. A taxa seria aplicada percentualmente em cima do salário. Outra opção é uma advertência. Vem treinando muito bem durante muito tempo. É um jogador importante para mim no plantel. Já demonstrou a qualidade que ele tem. Mas é verdade que hoje ele cometeu um erro muito grave e nos prejudicou. Mas ele é muito novo ainda. É claro que eu não conversei com ele ainda, vou conversar. É nesses aspectos que eu tenho que focar em melhorar a minha equipe, que o mental não influencia em nenhum momento pro negativo, senão que eles mantenham sempre a estabilidade dentro do campo. A partir dessa quarta, depois dos dias de folga, o elenco volta a trabalhar no Ninho do Urubu. O próximo compromisso é o clássico contra o Botafogo no dia 15, com a mesma pontuação do Palmeiras, mas com uma vitória a menos e um jogo a mais. O rubro-negro perdeu a ponta da tabela. O objetivo é tentar se recuperar o quanto antes para poder focar no Racing pela Libertadores. Olha, só de ver a tabela já muda a perspectiva, porque o Palmeiras chegou ao topo com a mesma pontuação do Flamengo, mas tem uma vitória a mais. E agora, no sábado, às 7 da noite, já faz um jogo atrasado contra o Juventude, lá do primeiro turno da 12ª rodada, e ainda tem que marcar o clássico diante do Santos. Já o Flamengo tem um jogo atrasado contra o Sport na Ilha do Retiro, porém, não tem data ainda prevista para essa partida. Fato é que eles vão se enfrentar não na próxima, mas depois no Rio de Janeiro, no Maracanã, e muita coisa nesse campeonato pode começar a ser definida. E a gente tem aqui o comparativo, as chances de títulos dos dois lados. Olha o Palmeiras como subiu! Olha o percentual possível de conquistar o título brasileiro este ano para o Palmeiras. Ele chega a 60,6% de chances. O Flamengo fica com 31,5% e o Cruzeiro, na terceira colocação, já se distanciou, tem hoje 7,4%. Edu Dracena, olhando tudo isso, a pergunta é uma só: o que aconteceu com o Flamengo nesses últimos tempos? Não, Renata, que a gente sempre fala, né? A questão da oscilação que vai acontecer dentro do campeonato. E o Flamengo está passando por essa oscilação, principalmente jogando dentro da sua casa, que perdeu pontos importantes
porque se tivesse ganho também estaria em melhores colocação no campeonato. Então eu entendo assim que é uma definição do campeonato, só que ainda a gente não pode cravar nada, porque tudo pode acontecer num campeonato tão disputado como é esse Campeonato Brasileiro. Os dois times estão brigando não só no Brasileiro, mas também na Libertadores. De repente você pode mudar o foco em determinado momento. Então acho que é o momento sim de descansar a cabeça, o físico, porque essa reta final vai pegar fogo. Ronaldão, o time do Flamengo é favorito sempre que entra numa competição, vinha sustentando essa liderança há bastante tempo, porém agora não é que perdeu o primeiro lugar, é que não está com aquele futebol tão encaixado. E quando o Arrascaeta não brilha, parece que o Flamengo também não consegue jogar. E o lado bom é que quando você tem também um time que tem 2 jogadores a menos, você vê a forma do trabalho do treinador na postura do time em campo. Mesmo o time com 2 jogadores a menos conseguiu fazer um bloco, atacar, defender. O Bahia teve a oportunidade de fazer o 2-0, mas o time do Flamengo sempre teve bem postado. Então acho que isso cai no colo do Felipe, que é um treinador da nova geração, mas é um treinador que mesmo com dificuldades, com um time, uma peça maravilhosa, com 2 desfalques, com 2 pancadas que ele tomou durante o jogo, o time não perde o rumo. Perdeu o jogo, 1-0, perdeu, faz parte. Acho que estava na hora do mito Rogério Ceni vencer também, depois de tantas queixas, né? Mas a verdade é que o Flamengo é um time organizado, mesmo com desfalques. Cicinho, pensando nos próximos compromissos, o Racing pela Copa Libertadores e o clássico diante do Botafogo na casa do adversário pela Série A. Renata, é momento de administrar essa questão do momento na qual o Flamengo vive, né? Vai enfrentar muita dificuldade na Libertadores e também tem a questão do clássico, que pode ser um divisor de água no Campeonato Brasileiro. A competição, o Campeonato Brasileiro, realmente é Flamengo e Palmeiras lutando contra si. Acredito que o Cruzeiro pode se aproveitar dessa luta dos dois, né? O Cruzeiro pode surpreender quanto a isso, mas aí você pega o Cruzeiro que também perde ponto para o Sport, que não estava esperado. Mas tratando de Flamengo, é um momento decisivo. Então é esfriar a cabeça, esse momento conturbado. Agora tem a parada, o Felipe vai trabalhar muitas coisas, vai criar novas opções, até para que quando essas peças como a Arrascaeta não funcionar, que outro entre, dê conta do recado e mantenha o ritmo para que o Flamengo possa, porque independente do momento do Flamengo, do Palmeiras e do Flamengo, o Flamengo, na minha opinião, ainda é o melhor time e o candidato sério ao título. E para fechar esse assunto, depois do Botafogo, o Flamengo recebe no Maracanã o Palmeiras. E o Palmeiras, na sequência, vai jogar em casa com o Cruzeiro. Então teremos fortes emoções no Campeonato Brasileiro. É isso aí, torcida do Mengão. Vai acontecer aí grandes jogos aí pro Flamengo, né? Botafogo, assim como eles falaram, é um clássico, né? Querendo ou não, ainda é na casa do Botafogo. E também tem um jogo contra o Palmeiras. Acredito eu que esse jogo aí vai decidir quem vai levar esse título do campeonato. O Palmeiras também tem jogos difíceis. O Palmeiras vai pegar o Cruzeiro também ainda. Vai pegar o Flamengo e logo na sequência já pega o Cruzeiro. Então é 2 pedreiras, né, cara? Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam no canal. Já deixa o seu like e ative as notificações para vocês me ajudar aqui na plataforma do YouTube. Valeu e até o próximo conteúdo.